Olha essa menininha aqui. Tem ela, tem os pais e todo mundo que veio antes. Aquilo que num sistema ficou estagnado, uma pendência, a vida arruma um jeito de mostrar esse caminho para poder resolver. Foi como os exemplos que eu dei de pessoas que têm dificuldade de engravidar, que já fizeram todos os exames, não tem nada que justifique e tem uma questão muito forte com os seus pais. E precisa olhar para essas questões e quando isso acontece, a criança vem rapidamente, né? Engravida rapidamente. Então, na natureza, esse princípio é algo que a gente pode testemunhar a todo momento. Quando uma árvore não consegue ter essa luz direta, ela encurva o seu galho para conseguir chegar. Então, esse movimento da natureza, quando algo não se resolve na consciência, o corpo ele vai tentar resolver o que está na nossa árvore ancestral. E por isso que muitas questões corporais a gente tem que se abrir realmente para poder olhar com muito mais distanciamento as várias facetas do que nós carregamos nos nossos programas familiares, do que registramos nas nossas experiências da vida, e ali é muito provável que você encontre a resposta. Agora, de qualquer forma, seja o que seja que aconteceu, está no corpo. Ou o corpo se tensiona, ele se contrai, ou ele se relaxa e se expande. É natural esse balanço, como a gente vem falando, mas se fica sensações presas, já tem ali, já está te apontando, não precisa olhar para nenhum lugar. O que precisa é ter coragem de aprender a observar as sensações no corpo. E isso, gente, começa com uma decisão simples. É acordar de manhã e fazer um escaneamento. Antes de se levantar na cama, correndo, fica um tempo na cama, espera esse movimento do acordar, observa como a sua energia está no seu corpo, deixa se espreguiçar, senta na sua cama, faz as 20 respirações conectadas, observa as sensações, o pensamento, e aí sim você começa o seu dia. Já é sabido que esses primeiros minutos do acordar, se você permite isso acontecer com tranquilidade, com leveza, isso determina o restante do dia. Se você acorda repentino, acelerado, o seu dia provavelmente vai ser acelerado. Hoje, vocês tiveram um conhecimento muito profundo que é o das leis biológicas. Esse conhecimento ele precisa ser relido várias vezes, assistido várias vezes, para você deixando ele assentar, sabe? É muita informação no mental e deixa assentar. E esse assentamento acontece quando você começa a observar. Então, se você estava tudo bem, e aí apareceu um sintoma, do nada, você não tem o que justificar, não tem algo que possa justificar esse sintoma. E não é nada grave, que não precise uma urgência médica. Então, que tal você começar a olhar e falar assim, bem, então eu vou treinar o que eu aprendi no curso, lá nessa curso introdutório da Jornada do Médico Interior das Leis Biológicas. Você pega e relembra, bem, eu estava bem, o que mudou na minha vida? Como eu estava antes desse sintoma aparecer? Eu fiquei chateado com algo, eu estava bem, mas alguém me falou alguma coisa e eu fiquei revoltado. Aí você já tem uma correlação do que pode ter acontecido e ter desenvolvido no seu corpo. É claro que com esse conteúdo da Jornada do Médico Interior, você não tem todas as ferramentas para poder olhar que parte do corpo está te dizendo o quê. Né? Aqui o objetivo é realmente sacudir a sua cabeça para que você possa ter uma outra forma de ampliar a sua observação do mundo e poder escolher aquilo que é melhor para você, aquilo que você deseja, qual o caminho que faz sentido para poder alimentar nesse caminho do despertar do seu médico interior para uma vida muito mais plena.
A vida sempre tentando resolver alguma pendência. Os filhos geralmente revelam os dramas dos pais até os 3 anos. Quando um pai ou uma mãe me procura para atender o seu filho com uma questão, enfim, simples ou um pouco mais complexa, que é claro, não exige uma gravidade, uma urgência, eu sempre peço que os pais venham na consulta, ou pelo menos um deles, porque a criança até 3 anos está em total simbiose com a sua mãe, está representando as dificuldades não processadas dessa família. E só que ela não sabe como fazer diferente. Porque lembra, ela está totalmente consciente, ela está aprendendo que ela existe. Logo, se eu trabalho com a pessoa mais consciente, que é o pai ou a mãe, ou os dois juntos, e eles entendem a importância de se harmonizar dentro de si e entre eles, o espaço, o campo que essa criança vai estar aprendendo sobre o mundo vai ser outro. E aí a possibilidade dela melhorar é muito maior. Então, mesmo que precise fazer alguma questão com a criança, de alguma medicação natural ou algum tipo de intervenção, sempre quando trabalha o meio familiar com os pais, a resposta é muito maior. E através dos filhos, os pais podem curar as suas próprias feridas. Todos nós, gente, cada um tem feridas de infância. Todo mundo tem as suas questões. Tem coisas boas, tem coisas difíceis. E aí, um pai e uma mãe realmente é um ritual de mudança de vida. Porque aquilo que aquele pai e aquela mãe, que quando foram crianças tiveram também feridas, na hora de estar lidando com aquele bebê, com aquela criança, aquilo que não foi integrado vai ser difícil conseguir superar. Mas se você tiver ideia de que, nossa, esse bebezinho é uma oportunidade de uma cura conjunta. Então, o meu filho ou a minha filha vai me relembrar de forma inconsciente as minhas próprias questões que eu não integrei com os meus pais quando eu tinha essa mesma idade. Logo, se eu olho desse jeito, é uma oportunidade muito grande de fazer uma mudança. Dos dois se curarem juntos. É muito, muito bonito quando isso acontece. Olha essa imagem do núcleo solar da Frida Kahlo. E aqui fica muito claro de que tudo que aconteceu na humanidade, tudo, absolutamente todos os eventos, fazem parte do DNA informacional que influencia esse futuro ser, como um útero cósmico, até que essa criança venha à vida. Então, é claro que as pessoas mais próximas da sua vida, como seu pai e sua mãe, têm muito mais influência, mas nós somos um produto de tudo que veio antes. É sempre esse olhar do microcosmo com o macrocosmo em tudo que existe. Relembrando, o aspecto da parte que nós somos consciente é muito pouco em relação à parte inconsciente. Nossas principais marcas aconteceram desde a concepção, né? Até os 3 a 6 primeiros anos de vida, logo em fases muito inconscientes. Agora a gente entra num aspecto que é o que eu adoro, que me coloca no desafio de vida todos os dias, os relacionamentos. Aquilo que a gente viveu, né, quando que temos como experiência de vida, as nossas faltas, a gente pode, sem querer, buscar que o outro supra as minhas necessidades, ou eu posso fingir que eu sou super bem resolvido e eu não preciso de você, sabe? Eu não preciso, então eu me faço de forte. Essas questões do relacionamento, quando elas não são conscientes, a pessoa vive um conflito à vida, porque ela pode ter uma falta. Vamos dizer, uma mulher pode ser linda,
mas ela não se sente bonita. Qualquer pessoa que fala, ai, seu cabelo tá com um pouquinho pro lado, já é o motivo para se achar horrorosa. Então, uma mulher que ficaria sempre na expectativa que o outro diga que ela é bonita, porque ela mesma não consegue ver a beleza dentro de si. É muito importante, que eu considero, quando a gente olha essas necessidades de projeções, aquilo que a gente busca que o outro, né, supra dentro da gente, porque a gente mesmo não consegue fazer por si mesmo, porque isso acaba levando a uma vida de sofrimento, a uma vida que nessa busca constante que nunca está em paz. Então, o hábito de se relacionar é muitas vezes o reflexo das nossas feridas de infância, com essa projeção no outro das carências. Então, e que muitas vezes são padrões de famílias aprendidos. São coisas que você já aprendeu, que eu tenho que ser controladora. Né? Na minha família tinha uma paciente que era assim, na minha família os homens não são nada, as mulheres é que dominam tudo, são elas que controlam tudo. Então ela falava isso com um orgulho, sabe? Nós somos as fortes. Só que aí, quando ela engravidou, né? Quando ela teve a sua bebezinha, para ela foi uma dificuldade enorme, porque ela se viu num momento frágil, que ela precisava de suporte, mas a sua postura no seu relacionamento com seu marido era de um padrão que ele nunca é suficiente. E ela estava no momento de vida que ela precisava de apoio e não podia de forma nenhuma pedir esse apoio. Ou seja, foi um drama para ela, um drama na gestação, um drama quando a bebezinha nasceu, até ela conseguir realmente olhar que era um padrão familiar. A sua irmã era assim, a sua mãe era assim, a sua avó era assim, e com esse jeito de controle muito grande, onde não podia confiar num masculino que poderia apoiá-la, ela nem conseguia dar espaço para que ele pudesse mostrar se era possível ou não lhe dar esse apoio, porque antes disso ela já cortava. Então, muitas das dificuldades de relacionamento são frutos dessas questões familiares aprendidas, que a gente só repete. Então, fica ou de um lado com extrema dependência, ó vida, ó céus, assim, né? Na vítima ali da história, eu preciso disso, eu preciso daquilo, né? O outro tem que me dar isso, ou eu fico lá, eu sou a fortuna, eu não preciso de ninguém, eu sou suficiente, não tá quase aguentando, tá lá, mas não pode. Eu vou te falar que eu era muito assim, sabe? Eu não podia pedir ajuda, não podia, eu tinha que ser a suficiente, então eu sou bem desse jeito aqui. Eu falei, eu dou conta de tudo, eu faço tudo. E aí, nos momentos que eu necessitava de um apoio, de um suporte, eu não tinha. Porque todas as pessoas ao meu lado não achavam que eu precisava. E eu precisava. Só que o que eu disse para todo mundo durante muitos anos é que eu dava conta sozinha. Então, nos momentos que eu necessitava de uma ajuda, ninguém podia suspeitar que eu precisava. Então, não faziam nada. E aí eu ficava me sentindo triste, me sentindo mal, porque não tinha ajuda, quer dizer, me levava para um lugar de muita solidão e de sofrimento. Mas para eu poder ter a coragem de pedir ajuda e admitir para mim mesma que tudo bem se eu pedir ajuda, que eu não vai ser nada ruim, foi um processo, gente. Olha, foi muito trabalho fazendo isso para conseguir assumir essa vulnerabilidade. E aí disso vem muitas disputas entre quem eu sou mais forte, ou a disputa ou machismo ou feminismo. Então ficam nessas disputas constantes que só nos separam. Todos nós viemos de uma mãe e viemos de um pai. Seja que você tem duas mães ou você tem dois pais, né? Dependendo da relação, não importa. A gente veio de uma função materna e uma função paterna. E cada um de nós tem questões com a sua mãe e questões com o seu pai. E independente de que questões você tenha, foram eles que te deram a vida. Então, só por isso, você já pode dizer,
pai, mãe, eu tô aqui com vocês, porque eles te deram a vida. Então, tudo de bom que você desfrutou da vida, tudo que você experimentou, os filhos que você tem, são frutos porque seu pai e sua mãe te deram a vida. Sejam eles pessoas que te apoiaram, se eles foram pessoas que te apoiaram ou não. Então, aqui traz essa importância da gente olhar quais são os nossos registros do masculino e do feminino dentro da gente. É muito importante esse conceito quando você estuda as leis biológicas, porque dependendo do tecido embrionário, vai ser a lateralidade, até se você é destro e se você é canhoto, vai dizer qual o lado do seu corpo que está com impacto, é o seu lado feminino ou o seu lado masculino. Então, a vida está sempre buscando essa integração. No fundo, nós estamos aqui para poder liberar essas memórias e fazer essa integração, essa harmonia com o masculino, com o princípio masculino e o princípio feminino dentro da gente, porque o nosso corpo é o fruto disso. O ideal seria uma relação de interdependência, nem uma relação de dependência, nem para uma relação de independência, mas uma relação de interdependência, onde os dois, cada adulto é consciente das suas questões, então sabe que em algum momento vai projetar, que em algum momento vai se fazer de forte, que em outro vai se vitimizar e tudo bem. Mas se você está consciente disso, mesmo que você faça isso, rapidamente você consegue dar um espaço e falar: ih, caramba, eu estou olhando o meu marido pelos olhos da minha mãe? Ou eu estou olhando o meu marido pelos olhos do meu pai? Você pode dar esse espaço para perceber o que você está projetando. Ou eu estou esperando que ele ou ela me diga algo que eu preciso fazer por mim mesmo. Um relacionamento de interdependência é um relacionamento de maturidade. Não quer dizer um relacionamento sem nenhum problema, porque isso não seria estar na vida. A vida faz parte do desafio. Então, o relacionamento de interdependência é cada um aprender a ser consciente das suas próprias feridas e tomar responsabilidade sobre essas questões para você ser a pessoa que é responsável pela sua felicidade. Um exemplo aqui, numa falta, ou a gente faz uma repressão ou uma sobrecompensação. Num relacionamento abusivo, eu posso evitar um relacionamento ou eu posso simplesmente atrair repetidamente um relacionamento abusivo. Se eu tenho uma carência de amor, eu posso não confiar em receber o amor, não preciso de ninguém, ou posso buscar o tempo todo pessoas que queiram me nutrir. Numa questão de alto valor, eu posso acabar dizendo que eu sou forte, nada me abala, não preciso de ninguém, ou, para não passar por isso, eu fico sozinho. Numa questão de escassez de dinheiro, pode ser o dinheiro é uma energia ruim, não quero sempre falar mal do dinheiro, é melhor não ter dinheiro. E outro pode ser buscar uma segurança financeira muito grande. Então fica numa questão de segurar todo o dinheiro, mesmo com muito, para não que pode faltar. Um outro exemplo, uma falta de amparo, dou conta de tudo sozinho ou preciso sempre de alguém para dar suporte. Ou seja, todo mundo vai, de alguma forma, ir para uma polaridade ou ir para outra polaridade. Isso é normal. Normal. Aceita e pronto. A gente faz isso. Então, aceita e pronto. Agora, se você aceita e pronto, já está dando o passo para reconhecer que faz. Ok. O segundo passo é dar um espaço para observar. O terceiro passo é assumir que você faz. Falar, olha,
desculpa, tô projetando, não era muito bem isso que eu quero dizer, eu ainda preciso processar essas emoções para fazer diferente. Essas questões acabam gerando as amarras inconscientes do sistema familiar, ou seja, conflitos que sabidamente se repetem. Questões de raiva, remorso, ressentimento, culpa e as questões, medo de faltar dinheiro, de se relacionar, de faltar comida, de ser abandonado, enfim, questões chaves, né, que vão só se repetindo. Qual é o drama da família, né? Então, ao invés de você ficar sofrendo com isso, você pode se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Para que esse aprendizado está servindo? E sair da vitimização. Ou também se perguntar, se você quiser ir mais fundo, o que está me prendendo, né? Para que está me servindo manter essa questão do meu sistema familiar? Qual é o benefício disso, mesmo que seja difícil? Talvez um reconhecimento? Talvez um amor? Gente, eu tô falando isso, mas eu sei que talvez muitos de vocês vão entrar aqui e não vai absorver. Olha, se isso acontecer, normal, porque é um conhecimento para ser aos pouquinhos digerido, que não é fácil olhar os benefícios, porque o benefício muitas vezes dói. Mas se uma pessoa aprendeu que é melhor se submeter, é melhor ela não dizer o que ela quer, porque assim ela vai garantir que o amor permaneça na vida dela, essa pessoa vai sofrer. Ela sofre com isso, porque ela quer fazer diferente, mas ela não encontra dentro dela uma outra forma de ter amor na vida. Talvez ela não acredite que ela pode ter amor sendo ela mesma, e aí ela prefere se submeter. Então, são muitas questões que a gente não tem ideia que dominam o nosso comportamento. E uma pessoa que tem uma tendência a submeter vai estar com maior probabilidade de desenvolver as questões do ectoderma, as questões do relacionamento dentro do grupo. Perceberam aí a correlação entre as coisas?